eu consigo ser caminho e perspectiva. Transmito aquela sensação de quando a gente vai para a praia, sabe? Sobra o horizonte. Inclusive, em alguns momentos, eu sei que não vou caber em mim e vou virar mar. Essa certeza faz de mim uma promessa de progresso, de abundância e de movimento. A cidade começa pela entrada pelo rio Itajaí-Açu. Quando aqui vieram os imigrantes, antes deles, já no século XVIII, já havia pessoas que seriam os mineradores de Ribeira, que vieram em direção ao Alto Vale do Itajaí em busca de minérios. Como aqui não o encontraram, se estabeleceram na região de Itajaí, por isso os mineradores de Ribeira. E o Vale do Itajaí, ou mais precisamente a região de Blumenau, ela sempre foi um espaço que foi ocupado, inicialmente pelos nativos que aqui viviam na região. Posteriormente nós vamos ter lusos brasileiros que já ocupavam essas terras. Na nossa mentalidade, nós imaginamos que foram os imigrantes alemães que aqui chegaram e fixaram. Realmente isso aconteceu, mas antes deles já havia luso brasileiro ocupando espaçadamente regiões. Hermann Blumenau, a ele se dá a primazia de ser o pioneiro dentro de um projeto de colonização. E o marco desse projeto, inicialmente o desembarque primeiro foi na foz do Ribeirão da Velha. Mas o Ribeirão Garcia passa a ser o alvo quando essa área ali, onde hoje nós temos a Praça Hercílio Luz, ela foi o desembarque posteriormente de uma série de vindas de imigrantes, porque se tornou o porto fluvial principal da colônia Blumenau. E justamente ali é considerado então o marco zero da cidade, que é o ponto de referência onde tudo se inicia e também a altitude que nós temos ali como marca das águas que chegavam à região. Então essa é a forma que Blumenau inicia esse seu projeto de colonização. E se formos perceber, a nossa cidade, ela sempre verte acompanhada de um rio Ribeirão. E os lotes, inicialmente, eles tinham 200 a 300 metros de frente, com 1000 metros de fundo, dando sempre em direção à região mais montanhosa. E assim, as ruas vão circulando paralelo ao rio ou ao Ribeirão. Sou formado por ribeirões e memórias. E me faço presente na vida de muitas pessoas, a partir dos laços que criamos, em algum momento da vida. Você deve estar achando que é papo de quem já viveu muito, e é mesmo. Nem sei quantas primaveras eu já comemorei, mas sei que vi muita coisa acontecer, e muita gente nascer e crescer aqui pertinho de mim. Bom, esse aqui era o local da minha infância, que eu convivi muito desde o meu nascimento até uns 12 anos por aí. Esse prédio aqui da casa da minha bisavó e depois acabou sendo a casa dos meus avós. Minha mãe nasceu nessa casa aqui, que posteriormente foi demolida, dando lugar a esse prédio. E meu pai ajudou a construir a casa então da minha avó aqui, exatamente nesse terreno aqui onde a gente está. E ele então tinha um jardim imenso. Que a casa ficava aqui, mas a brincadeira acontecia fora. Então a gente aproveitava aqui para poder colher frutas, tinha muitas árvores frutíferas, tinha um balanço imenso numa árvore aqui e muitos cipós que eu lembro, sabe, era tipo uma floresta mesmo. Então para uma criança é uma fase assim de descoberta, parecia uma floresta encantada. Voltando às minhas memórias, que eu falei do cipós, do balanço na árvore, sabe, é uma coisa, e hoje nada mais disso existe. Então as memórias acabam ficando apenas comigo, mas gostaria de que as pessoas pudessem ter um pouquinho dessa convivência
Por exemplo, o rio para mim me marcou muito aqui. Hoje não existe mais. Gostaria que elas pudessem ter visto isso e também presenciado um pouquinho dessa beleza da natureza. É que o rio era como se fosse um ponto principal de todo o passeio, sabe? A gente chegava para brincar no jardim, mas o lance era chegar no rio. Não, a gente precisa chegar no rio. E eu isso era muito pequena, mas eu lembro que a minha intenção sempre era chegar no rio. Então, como o Ribeirão ele era mais para trás, a casa era daqui, para uma criança andar sozinha no meio de um mato, era um passeio e tanto. Por exemplo, meu irmão tinha uma canoa nesse rio, mas eu não podia entrar nessa canoa. Então eu ficava observando e eu pensava, poxa, quando eu crescer eu vou andar nessa canoa, nesse rio. Mas quando eu cresci, o rio foi tubulado e eu não pude mais fazer essa experiência que eu queria ter tido igual os meus irmãos. A minha vida era muito ali na região da FURB, então da minha casa ia até a casa da minha avó para minha casa. E eu conhecia o Ribeirão ali atrás da FURB e aquilo para mim já era muito legal, era o máximo que Ribeirão. E aí mas eu conhecia o Rio Itajaí, mas talvez ir passear de carro com meus pais, eu não tinha esse olhar tão atento ainda de criança para o rio. E foi quando, então, uma amiga minha convidou para ir até a prainha, os pais dela me convidaram, eles conversaram com meus pais, ok, podem levar, os pais dela iam junto e tal, e eu pensei, mas, né, por que vai isso? Não, mas leva uma roupa de banho. Como roupa de banho? Pra que roupa de banho? Mas só fiquei pensando, né? Pra que roupa? E aí eu vi que eles estavam com cadeira de praia. E aí quando eles chegaram com o carro lá em cima, porque paravam lá em cima e aí a gente descia. E quando eu desci do carro e olhei aquele rio imenso, uma imensidão, é um negócio, sabe quando você faz assim? E aí eu não imaginava que o rio pudesse ser tão grande e vindo essa força da natureza foi muito impactante, marcou muito a minha memória. Por isso que eu estou hoje aqui conversando com vocês. Mas é uma coisa que foi um impacto assim muito grande e foi uma surpresa muito boa. Eu pensei, poxa, como é que Blumenau tem uma praia e meus pais não me falaram isso? Como é que pode? Nossa, foi uma descoberta incrível. Eu cheguei em casa e falei, gente, tem areia e tem... A gente botou cadeira de praia e por que que... Só que, né, acho que meus pais não viam como um local de lazer ou contemplação, mas esta outra família via. Então, primeiro, assim, impacto que eu tive foi através deles. Você lembra? Eu decidi, assim, se você se divertiu, mas muito. Eu lembro que eu nunca tinha colocado o pé no rio. E aí eu lembro, inclusive, da sensação de eu botar o pé dentro do rio Itajaí e de sentir esse lodo no fundo, sabe? Que é uma coisa diferente, eu estava acostumada mais com a praia, então é uma sensação diferente nos pés. E de realmente entrar numa água que eu pensei, será que não, né? Posso entrar? Não é suja? Vai ter peixe? Será que não vai ter? Sabe aquelas perguntas que toda criança faz? Mas depois a gente acabou esquecendo e acabamos mergulhando em maiô e foi naquela festa. A gente passou a tarde inteira na prainha. Olha, foi um dia memorável. Estar no rio é completamente diferente de você estar só aqui em cima olhando. Já estar aqui já é uma sensação boa, uma sensação tranquila, mas essa experiência de você botar o barco no rio e entrar e sentir o movimento das águas e poder ficar num mundo meio que paralelo, ó, esse é tipo, Blumenau tá aqui, mas você tá aqui embaixo e você esquece todo esse barulho de trânsito. Você consegue observar as pessoas fazendo outras coisas que você não vê lá de cima. Por exemplo, tem gente pescando aqui embaixo, tem gente conversando. Você vê animais que você não vê lá em cima e vê aqui embaixo. É uma outra experiência.
Tem pessoas que me procuram em busca de silêncio. Aqui embaixo, o barulho da cidade diminui um pouco. E aí a gente também diminui a velocidade dos nossos pensamentos e consegue ouvir melhor o coração. É uma visão diferente, né? É uma visão que cativa, se ela te apaixona. O stand-up também te propicia facilidade de deslocamento, a próprio ângulo de visão, você está em pé, né? Consegue enxergar bem. No Rio já é uma coisa maior, né? Mais imensa, enfim, né? E o Ribeirão foi até uma curiosidade, porque assim, no Rio a gente depende muito da correnteza, né? Tá muito sujeito a isso, né? Dependendo da situação. E eu particularmente sempre gosto de remar contra. Eu gosto de remar contra a correnteza. Primeiro faz aquele esforço, depois vem mais na contemplação, enfim, né? Eu sempre tive essa pilha de contra. Só que tem dias que aí também tu tens que, como diz outro no português, cara, abaixar tua bolinha e ver que a natureza não tem como fazer frente. Aí teve uma situação que eu fui até a ponte dos Arcos ali e vi que se eu fosse mais abaixo, teria que fazer muita força, talvez nem conseguiria subir. Aí que me deu a curiosidade de entrar ali no Ribeirão, né? Aí quando eu virei a primeira curva ali, que eu vi a reta atrás da prefeitura antiga ali, aquilo ali já me cativou. E no Ribeirão também tem essa coisa mais da proximidade, consegue ver mais as margens, né? Tu vê muito bicho porque tu tá muito próximo, né? Então uma coisa assim que me cativou. E outra coisa também que eu acho muito bacana no Ribeirão, a dinâmica do Ribeirão é muito variável. Dá uma enxurrada, aquele banco de areia que estava ali num dia, tu já não vê no outro. E outra também, assim, a gente vê, assim, principalmente na paralela Alameda ali, né? Ali aquela coisa de asfalto, os prédios. Aí é só a questão de alguns metros pro lado, tu já está em outro universo, é outra realidade, né? Talvez você não me conheça muito bem, mas eu já fui muito importante, sabe? Por muito tempo, eu fui a única conexão de Blumenau com o mundo. Eu fui porto, eu me emocionei assistindo partidas e chegadas. A verdade é que eu vi uma cidade inteira nascer, se desenvolver e viver momentos muito felizes. O Rio. O Rio representa um recurso natural que não tem preço. Em primeiro lugar, as pessoas não fazem ideia que é desse rio que nós extraímos a água que é tratada e servida ao povo de Blumenau. Então, a primeira coisa é o rio Itajaí-Açu é a nossa fonte de abastecimento. Esse é um ponto assim sagrado para mim, sagrado. Quando nós falamos do rio Itajaí-Açu, esse rio, além de ser o caminho principal da entrada dos imigrantes, é um rio de encantamento, como também é um rio que nos trouxe muitas tristezas pelas nossas enchentes, mas é um rio de lazer, é um rio que nos proporciona água, é um rio que ao longo dos anos as pessoas tiveram inclusive uma escola de natação, é um rio que nós podemos visualizar um pôr do sol belíssimo, é um rio cantado em verso, em prosa, que encanta todos como desencanta quando as suas águas tomam conta das nossas ruas, causando prejuízo. Então o rio Itajaí, ele tem várias versões. E esse rio Itajaí, para nós, para o projeto de colonização, ele foi a nossa via principal, ele era a nossa BR-101, ele era o nosso aeroporto, ele era e continua sendo um rio de grande importância para todo o grande vale do Itajaí. Volta e meia eu encontro curvas no caminho, mas eu me ajusto. E se necessário, desenho novas linhas sem problemas. Às vezes me sinto tão gigante que acabo transbordando, meio sem querer, mas também para chamar a atenção. Falando em chamar a atenção, eu já vi cada coisa acontecer aqui. Eu acho que após as enchentes, as pessoas acabaram meio que tendo o rio como um vilão, uma coisa ruim, e não quiseram muito saber, porque na década de 70, por aí, aconteciam campeonatos de lancha, tinha pesca de robalo, era muito vivo aqui o rio com as pessoas. E eu acho que a gente perdeu isso ao longo do tempo, talvez as enchentes foram uma das causas. O James, né, é meu tio, né?
E ele sempre foi muito aventureiro, até hoje né? Muito esportista, né? E eu não era tanto assim, né? E um belo dia ele me convidou, olha, o rio tá bom hoje pra gente dar uma remada, vamos lá. E eu topei, né? Eu acho que na época entre 19, por volta de 19 anos. Né? E aí eu me lembro que ele tinha uma bicicleta dupla, né? Que ele tinha feito. E tinha também uma carretinha onde que ele botou o barco atrás e a gente foi pedalando. Nós saímos ali da rua São Paulo, né? Onde que eles moravam na época. E viemos pedalando. E paramos aqui atrás no antigo porto de Blumenau, ali atrás da Praça Hercílio Luz. Botamos o barco na água. O rio estava bastante alto. Eu me lembro que estava na altura da faixa ali do cimento, do concreto com a grama. Ali não sei quanto, teria que dar uma olhada, mas aproximadamente perto dos 9 metros devia estar o rio. Então já era assim uma pequena inundação, né? Mas naquela idade, né, ninguém pensa em absolutamente nada, né? Nós dois entramos no barco e o James na frente, eu atrás. E ele disse, vamos agora remar. Né? E fomos remando, e estávamos subindo bem, né? Saímos do porto, passamos pela foz aqui do Ribeirão Garcia, passamos pelo vapor Blumenau II que estava atracado, e a água vindo com força, alguns tocos de madeira, e subindo forte. E a gente pensou, bem, nós vamos passar fácil ali na ponte, né? E quando a gente está debaixo da ponte, ali tem os pilares, né? Me parece os pilares parece que jogam mais água para o centro daquela coluna, daquele espaço, né? E a água vem com mais força. E aí a gente sentiu que o barco parou. E nós remando. E o James berrando, vamos remando, que vai dar. Eu falei, James, acho que não vai dar, não vai, tá difícil. Aí, num dado momento, ele se tocou que realmente estava difícil para a gente passar pela ponte. Aí ele disse, eu vou deixar o barco ir um pouquinho para trás e a gente faz a curvatura e vamos descer. Nisso o barco faz a curvatura e o bico pega na ponta do gramado, né? Daquela rampa com grama. E aí o barco vira. E aí, segura o barco, segura o remo, né? Nós tudo... E conseguimos chegar eu acho que até hoje, agora foi reformado, mas havia um buraco assim no gramado. A gente conseguiu ficar em pé ali, tiramos o barco, tiramos toda a água e voltamos para o rio. E aí o pessoal da Beira Rio tudo olhando, né? Quem são esses malucos aí, né? Tinha uma plateia. Tinha uma plateia olhando ali, né? E gente assistindo. E aí botamos novamente o barco e a força da correnteza nos levou com muita força, né? De volta para o ponto que a gente tinha partido. E o vapor Blumenau na nossa frente, né? Falei, James, precisamos desviar, tá o vapor Blumenau II, como é que a gente faz? Não, deixa comigo. O fato que a ponta do nosso barco bateu com a ponta do vapor Blumenau II, né? Aquele estouro assim, tum! E aí fomos margeando pelo lado do vapor e aí cruzamos ali a foz do Ribeirão Garcia e paramos no antigo porto ali de Blumenau, sãos e salvos. Ah, vapor Blumenau. Vocês falaram nele e agora bateu uma saudade. Eu ficava muito feliz quando via ele descendo e subindo o rio cheio de gente. Era uma época bem movimentada. A memória mais feliz que vem na minha cabeça é o Blumenau II. É o Blumenau II. Como para mim foi rico aquele começo com um vapor que estava substituindo o outro não havia mais condições técnicas de aproveitar, mas o Blumenau II era um ônibus perfeito. Enchia aquele ônibus de turistas, aquilo era uma alegria, ele subindo além da ponte de ferro. Aí depois já tinha problemas de pedras no rio e coisas, então ele ia até um pouco além da ponte e descia e ia até onde é a ponte José Ferreira da Silva. Então esse era um circuito feito pelo vapor Blumenau. Os passageiros amavam
a sensação que eu tinha, aquilo era uma alegria, porque o turista ia batendo palma, o turista ia cantando, uma vibração fantástica, né? Eu sinto falta disso. Depois de ter dividido muitos momentos históricos e nos divertido tanto, a cidade foi virando as costas para mim. Acredita? Perguntei para algumas pessoas e elas me disseram que era por conta do progresso, do desenvolvimento urbano. Não dava mais para marcar uma prainha porque nos finais de semana todo mundo queria ir ao cinema. Até as regatas e os campeonatos de pesca desmarcaram porque iam passear de carro. Aos poucos, tudo acabou ficando bem monótono e cinza. E isso tirou um pouquinho do tanto de vida que eu tinha também. Acho que vocês me entendem, né? Então a gente já teve assim o rio mais movimentado. Hoje não, é o remo que muitos desconhecem. É o pessoal do jet ski, que eu não sei como é que está a questão deles ali, né? Só que ele podia ser mais explorado, né? Um rio de tantas qualidades e ao mesmo tempo, por longos anos, o rio foi dado às pessoas à medida que a urbe foi se desenvolvendo, nós demos costas para este rio. Inclusive, quando se colocou na década de 50 na Praça Doutor Blumenau, o busto do Hermann Blumenau esteve lá, mas ele não olhava para o rio que o acolheu. Ele foi colocado de costas para o rio. Então, somente agora, num outro tempo, que nós temos com a edificação da Beira-Rio, essa exploração dessa beleza que ele nos representa. Por que isso? Porque tudo estava agora concentrado à Rua 15 de Novembro. Então, o grande comércio, as grandes residências estavam voltadas com a frente para a Rua 15 e a parte do seu lixo, e realmente, quando eu digo isso, tem a sua forma de ser, porque como não existia ainda a canalização, não existia a rede de esgoto, até a década dos anos 60, as fotografias nos mostram que tudo era levado como via o rio. Então o rio Itajaí foi colocado por muitas décadas de costas para a cidade, mas que hoje com a Beira-Rio nós somos convidados a olhar essa beleza que ele nos proporciona, e ele serve não apenas como o olhar da sua contemplação, mas também se transformou numa via de transporte, de locomoção. A cidade mudou e eu também, mas acredito que estarei sempre aqui, apesar de tudo. Não tenho intenção de mudar para muito longe e sei que ainda tenho muita história para viver aqui. Sim, o rio é o charme da cidade, né? Todo o desenvolvimento da cidade se deu através do rio, né? Eu me lembro que nos anos 70, início dos anos 80, havia uma atividade bastante forte com o rio, né? Campeonatos de motonáutica, muito remo, lanchas e coisas. E hoje a gente vê pouco isso, né? Vê muito pouco isso. Então eu teria que fazer um resgate mesmo do uso, né? Esportivo, de lazer, né? Do nosso rio, que é tão bonito, né? Principalmente essa ponta aqui, né? Na ponta aguda, assim, que é charmosa. Quando alguém chega na cidade, se depara com o rio, né? E o verde, né? Assim, realmente fica encantado, né? É uma pena que realmente não está se usando mais para uma atividade assim, de lazer, né? Eu sonho com isso, né? Eu já estou com 64 anos, eu gostaria de ver isso aqui ainda em vida, né? Nós aqui em Blumenau, nós temos um potencial muito grande, até poderia ser explorado, de repente um pier de atracação com um café colonial, né? Café náutico, né? Reunir as pessoas da canoagem, reunir as pessoas do jet ski, reunir as pessoas das lanchas, né? Até agora, eu só fiquei aqui relembrando o passado, mas logo você vai entender. Tem memórias que são tão fortes, bonitas e significativas
que fazem com que algumas pessoas sempre voltem para me visitar. Mais do que isso, essas pessoas estão me ajudando nessa reconciliação com a cidade. Hoje eu estou trabalhando com projetos também ao longo do Rio. Então, meio que o que eu tinha de criança, eu estou trazendo para a vida profissional. E a gente está agora na Prainha, mas ela deu uma parada nas obras, mas a gente vai tentar entregar ela em espaço muito legal para a população de Blumenau, não só para lazer, contemplação, mas também para prática de esportes, para tentar trazer o remo também, e jet ski e tal, através dos piers, mas também a gente está com um projeto de revitalização do antigo porto, que era um local muito cheio também, na década de 30, 40, na verdade, Blumenau começou ali do outro lado, e hoje poucas pessoas têm conhecimento disso e poucas têm acesso, então a gente também está tentando trazer esse projeto de revitalização do antigo porto, além dessa margem esquerda que eu tinha comentado antes, que é esse projeto aqui que vai até a Ponte de Ferro e faz esse resgate. Eu acho que tudo meio que a gente está trazendo agora, ela tem uma vista para o Rio. Se você for olhar o Museu da Cerveja, que saiu ali há pouco recentemente, ele também já tem essa vista para o Rio. O Frozen, talvez, com o teleférico, também tem essa vista para o Rio, e a Prainha. Então está tudo meio que voltado para esse resgate do Rio. É um ponto muito importante da nossa cidade, é onde tudo começou e sempre foi muito importante. Eu acho que a gente tem que tornar ele muito importante para o lazer, contemplação. O turista visita, ele vai ali, olha, mas precisaria algo mais de estímulo. As oportunidades estão aí, tem restaurante, tem choperia, tem museu, tem o espaço. Aí depende da vontade de cada um. Falta vida para o Rio Itajaí-Açu. Bom, você já entendeu que eu não vivo só. Todo dia, antes mesmo do sol nascer, eu tenho companhia. Não só dos pássaros e das capivaras que estão acordando, mas também de um dos meus guardiões. Meu nome é Wolf Zimmermann, vulgo índio. Esse apelido índio eu tenho desde quando entrei no exército. O tempo passa muito rápido. E assim, que eu sempre vejo no Rio, tinha a prainha, a beira-rio estava sendo feita, né? E o rio era assim, era a atração principal. Nós, como crianças, brincávamos. Né? Naquele tempo era Proeb, lá onde é a Vila Germânica hoje, né? E lá tinha também o Rio da Velha, né? Lá nós tinha até tipo de um lugar lá, que uns tapumes, onde nós tomava banho, né? E ali eu tinha uma canoa, eu buscava trato, porque nós tinha vaca, né? Aí aquela canoa, nós enchia a canoa de trato, pegava o trato no lado do rio e eu com meus amigos brincava na água o tempo todo. Isso antes de você? Antes de remar. Antes de remar, né? E foi tudo antes de começar a remar. Então você já tinha essa habilidade, essa habilidade do rio, eu gostava. Onde tem água, eu gosto de esporte de água, né? Então, vamos por assim, mas eu nunca me imaginava como um remador. Aí meus irmãos remavam, porque meu tio remava, o irmão do meu pai, desde na década de, eu acho que foi 38 que ele começou a remar ali, né? E aí depois entrou meu irmão, aí meu irmão, um dia eu vim aqui embaixo da figueira e eu assistindo eles remando, né? E faltou um cara. Aí o timoneiro foi remar e eu fui como timoneiro no 8. Tá, nós fomos até lá embaixo, na Raia Gomes, voltamos e na volta o técnico Estrelau disse para mim, vai lá remar no lugar do timoneiro e o timoneiro vai no lugar, né, no teu lugar. Aí nós trocamos, fizemos assim e viemos remando para cima. Só foi para completar o treino, para não falhar o treino. Aí tudo bem, né? E eu gostei. Sempre abracei a todos que chegavam aqui. E assim como eu abracei o índio, eu também acolhi e sigo acolhendo muitos outros remadores e remadoras. Eu vi muitos deles se tornarem atletas
e conquistarem títulos importantes. Tenho um orgulho e tanto. Há mais de 100 anos eu compartilho a minha curva mais famosa com o Clube Náutico América e divido com eles todas as minhas alegrias e desafios. Essa nossa relação diária de respeito e admiração me dá esperança de um futuro e vontade de viver o que virá. Eu vim aqui, tive a minha primeira aula de tanque e eu descobri que é isso, eu achei meu esporte que é pra mim. Eu me senti muito eu no esporte. O meu pai tem muito orgulho dela fazer remo, né? Por ele ter sido remador na década de 50 e tal. Então ele sente assim um orgulho. Só que ele nunca incentivou para remo, porque ele tinha na cabeça dele que remo era um esporte masculino. E eu, como novato, né, eu tinha que aprender primeiro, né, a remar tudo, né. Aí começamos a remar numa iole, tinha 4 colegas nós aí, começamos a remar. Era uma atividade assim, bem pesada até no início, porque a iole era um barco pesado de madeira, para carregar do clube, até no rio, mas se cortava tudo. A gente era franzino ainda, né? Era novo, né? E um dia eu vi na televisão que tinha chegado o remo adaptado em Blumenau. Aí já liguei, já vim aqui. O Rock já me atendeu, fui muito bem recebido no clube, né? O Rock, o Índio. E começamos a treinar e foi amor à primeira vista, assim, sabe? Isso em 2017 e estamos remando até hoje, né? O remo, ele veio através da família, né? Então a família fez com que eu entrasse no remo e começasse a remar. No começo foram em questões de quantidade de competições, né? A gente via que na minha época tinham muitas competições voltadas para a área masculina e poucas para o público masculino, para o público feminino, perdão, porque não tinha muitas mulheres que praticavam. Então, por exemplo, não tinha como formar um barco de 8 mulheres, porque não tinha essa quantidade de gente no clube que remava, né? Tanto aqui quanto nos outros clubes. Sempre teve pessoal feminino dentro do clube, sim, em várias épocas, né? Acho que não teve nenhuma época que não teve nenhum feminino. Sempre teve 1, 2, 3, né? Então, agora, estou super feliz que tem um monte de meninas fazendo, treinando, né? Participando de competições. Acho que tão forte que nem essa agora a partir de 2020, 2018 ali, acho que tão forte nunca esteve. O feminino, deixa eu até colocar, eram os bastidores. Aí eu digo que tinha bastante bastidores femininos, que eram as esposas dos remadores. Então elas muitas vezes davam mais incentivo para os remadores, né? Fazendo a parte dos uniformes, fazendo a parte dos eventos, né? Deixando os maridos virem remar. Mas a gente vê também muitas reações ainda, né? De tipo, remo, mulher, isso que era só pra homem também, entendeu? Mas com essa vinda já, as pessoas estão um pouco mais acostumadas, digamos. E não só isso, né? Dentro do próprio remo. Percebe que tipo, subestimam a gente por a gente ser mulher, sabe? Ano passado foi a primeira prova de remo feminino do barco 8 com, né? Foi a primeira, foi bem legal, bem especial e foi a primeira no estado, porque até então no estado nunca tinha tido competição de barco 8 com feminino. Eu lembro ali quando eu tava na largada, faltava acho que uns 2 minutos, aí tava quase todo mundo alinhado, aí eu olhei assim, eu era voga, eu olhei, falei, caraca, toda essa mulherada aqui atrás de mim. Eu chego a ficar arrepiada quando eu lembro e falo, cara, essa prova vai ser linda. E não, realmente não importava quem ficasse em primeiro ou segundo. Todo mundo, todas as mulheres eram vencedoras da gente estar fazendo aquela prova acontecer. Foi bem bacana. Em 2019, foi a primeira competição do JASM que teve esquife femininos também. Deu 14 barcos, se eu não me engano. Aí depois, bem recente. Aí depois, ano passado que foi, né? Aí começaram com o duble. Mas antes disso era só a prova masculina no JASC. O remo em Blumenau era naquele tempo, era a tradição de domingo de manhã. Vamos supor assim, domingo de manhã tinha regata aqui, a Beira Rio não tinha ali, era cheio aqui no porto, onde era o porto aqui. Era assim, é igual como, vamos supor assim, uma festa na Rua 15. O rio era bem usado naquela época. A primeira regata grande oficial que eu tive foi
Em 1966, a travessia do 8. Aqui. Aí a gente remou contra o Tietê de São Paulo, 7 quilômetros. A gente ganhou aquela prova, foi muito emocionante. Naquela época tinha muito prestígio o remo, as pontes, aqui a praça, era muita gente, era um formigueiro de gente prestigiando o remo na época, né? E isso foi assim, me tocou muito, né? A vibração do povo, né? A vitória nossa na época era muito assim, acirrada as competições, né? Mas nós ganhamos bonito deles. Em 1969 repetimos isso em São Paulo, no Rio Tietê também. Era 3,5 km no Rio Tietê também, ganhamos muito bem deles lá também. Nosso maior objetivo, né? Usar o remo como um instrumento para melhorar essa parte dos cidadãos, do blumenauenses e, enfim, a gente faz de tudo para que isso aconteça de uma melhor forma e, lógico, contemplando a natureza, né? Contemplando nossa cidade de um outro olhar que é através do rio, né? O para-remo começou aqui no América em 2018, né? E era uma coisa que o meu pai já vinha introduzindo isso em Curitiba, quando ele trabalhava lá. Ele trouxe essa ideia para cá, mas ainda não tinha vingado isso aqui ainda. E aí, a partir de 2018, começou a se encaixar as coisas através da prefeitura, através da APES Blue, do Paradesporto, e a gente começou, então, oficialmente com esse projeto em 2018. E agora daí devido à pandemia e tal, teve o brasileiro agora final do ano passado no Rio de Janeiro, e mesmo sem treinar a gente conseguiu a 3ª colocação, né? Então agora esse ano a gente está um pouco mais dedicado, arrumamos um barco para voltar aos treinamentos na água também, e a esperança é buscar o campeonato brasileiro que vai ser em junho, né? O clube tem um projeto social através da Secretaria de Esporte chamado Iniciação Esportiva, então são alunos até 17 anos que não pagam, né? É gratuito. Então é uma forma do clube ter mais adeptos ao remo e desde de pequeno, né? Então a gente considera o América mesmo como uma família. E então a gente tem muito carinho com todos assim que estão aqui remando, tanto da iniciação quanto do paradesporto. Em 79 o clube tinha muita reforma, tinha goteira, e o soalho estava começando a apodrecer e tudo. E uma empresa veio aqui, ofereceu esse patamar para nós e achamos naquela época a melhor coisa que tinha. Eu sempre digo o seguinte: ali começou a história do América diferente. Vamos supor, se nós tivéssemos preparado o prédio e tinha terminado dentro de 3 anos, como eles tinham falado, hoje o América talvez era um dos melhores clubes de Santa Catarina. Quando o América cedeu a área aqui para a construção do prédio, os herdeiros praticamente até onde ele está ali, nós estávamos lá em cima, na ponte da Itupava Norte, um depósito de uma empresa lá que nós utilizamos lá para guardar os barcos lá, e treinávamos lá. E o tempo foi passando, eu falava para o senhor já está aí, nós temos que voltar aqui para o prédio. Como? Tem? Pode? Não. Aí tinha dado uma enchente que a água entrou dentro do galpão aqui. Se nós não tomarmos uma atitude e pegar os barcos, chegar aqui, arrebentar a porta e entrar, o América nunca mais vai entrar aí. Tu acha? Eu disse, não, eu tenho certeza disso. Mas será que dá para fazer isso? Não, o terreno é nosso, essa parte de baixo aqui é do América, vamos querendo usar o que é nosso. Os caras pararam a obra, nós vamos voltar onde é que é direito nosso. Vamos pegar os barcos no domingo de manhã, amarramos os barcos um atrás do outro, um lancha, viemos a flotilha toda. Chegamos aqui, tinha um cadeado ali, quebramos o cadeado, entramos, botamos os cavaletes, tinha barro, lama lá dentro, vamos botar os barcos aqui dentro. Botamos tudo lá dentro. Aí o JD disse, mas aí no dia seguinte, o advogado, que era o Barbieri, mas como é que vocês vieram entrar aqui? Aí disse, não, no nosso clube, a parte do clube é essa aqui embaixo, nós não podemos mais ficar lá em cima, porque estão querendo a parte do prédio, não temos onde aqui, estamos voltando o que é nosso.
Entramos aqui. Ah, mas tinha cadeado. Infelizmente, abrimos a porta e entramos. Eles não gostaram, de jeito nenhum. E estamos até hoje aqui. Aí quando nós voltamos aqui, fizemos 75 anos aqui no clube, cara, eles falaram que daqui o clube não pode sair. Porque a alma do América é aqui. Vamos por assim, se esse me pergunta aqui, hoje é o ideal o clube aqui, eu dizia que não. Porque é uma curva do rio, onde tem correnteza, onde que é ruim para a gente começar a ensinar tudo. Mas assim, ó, tudo nasceu por aqui. Quando a gente diz o seguinte, é só quem olha na história, e quem viveu nisso ali, o dia a dia, eu acho que, pô, isso está dentro da gente e está dentro do pessoal que mora há tempo dentro de Blumenau, e olha e passa pela Beira-Rio ou passa pela Rua 15 e veja o nosso clube assim, pô, naquele tempo era legal. O Rio, ele representa tudo assim na minha vida, né? Ele faz com que eu acorde de manhã com objetivos, faz com que eu tenha alegria em estar acordando e vindo para aqui para o clube e utilizando o Rio cada dia. Então eu já tenho muitas alegrias com ele, lógico, tristezas também, aconteceu muitas coisas que a gente vai passando ao longo da vida e tudo, o Rio fez parte dessa minha história, né? Então o Rio para mim é a minha vida hoje. Para mim representa aventura, porque cada vez que você vai entrar no Rio para treinar, acontece cada coisa interessante, cada treino tem alguma coisa. E às vezes tu sai bravo, às vezes tu sai feliz, às vezes acontece de tudo. E chegando no outro dia tu tá feliz de novo e, sabe, é uma experiência muito legal. Eu vejo o Rio muito como respeito, né? Ao mesmo tempo em que ele permite que a gente reme, que a gente faça um esporte aquático, né? A gente tem que ter um respeito muito grande, porque, querendo ou não, ele tem uma dimensão grande, né? Tu olha pra ele, às vezes ele dá medo. Olha, o Rio pra mim, eu vejo assim, ó, o Rio na verdade ele é meu amigo. Eu tenho essa visão, assim, sabe? Então assim, amigo é aquela coisa, às vezes tu vai ter que discordar, né? Tu vai ter que dar né? O verdadeiro amigo vai te falar, olha, não é por aqui, não é por aí. Então eu encaro o Rio assim como um amigo. Você não quer, numa amizade, você não quer o mal do teu amigo, né? Pelo contrário. Então assim, eu vejo um lixo ali, eu não consigo deixar ali. Entende? Eu já puxo pra cima da prancha, tiro. Então assim, eu tenho essa relação de amizade. Por exemplo, hoje já não vai dar para remar, então hoje eu vou ter que ir no Ribeirão. Eu sempre digo o seguinte, se nós, ser humano, cuidasse um pouquinho melhor do rio, e olhasse, porque isso é vida, graças ao rio, a nossa cidade é conhecida, né? Ele corta a nossa cidade toda, né? Nosso município todo. Eu sempre digo que o rio é a alma de Blumenau. E assim, ele só lembra do rio quando dá enchente. Interessante, às vezes quando eles dizem, nosso rio aqui tão grande, e as pessoas moram aqui e nem conhecem. Então assim, nós, seres humanos, esquecemos muito fácil das coisas, né? O rio é vida, Itajaí. Vida dos que vieram, dos que passaram, dos que virão. E ele continua circulando. Nós vamos, ele vai ficar. Ele que está nos dando a água, ele que nos está dando essa beleza. É ele que está registrando a cidade crescer e aquilo que estamos fazendo com esse rio. O rio representa igual como minha vida, vamos por assim, né? Eu dessa água, eu fui, né, nesses rios, eu ganhei o mundo, né? Graças ao esporte eu conheço outro lado do oceano, né? Eu já fui outro lado como remador, né? Conheço a América do Sul todinha, né? Graças ao esporte, né? Eu acho que remando, tu tem as portas abertas para o mundo, né? E esse rio leva nós para o mar e o mar leva nós para onde nós queremos. Eu acho que nós temos que cuidar desse nosso rio. Eu acho que esse rio é nossa alma. No mundo tão líquido, talvez eu seja a maior autoridade no assunto regeneração. Eu aprendi essa palavra difícil esses dias. Quer dizer, formar-se de novo, dar nova vida a algo. Se me derem uma oportunidade, eu posso ensinar sobre isso. Ficaria muito feliz em ver tudo aqui em volta cheio de gente de novo. Eu acho que a gente ia se divertir muito. A gente ia ser tão feliz que
que mais gente viria para cá para ver essa transformação. Eu já consigo imaginar a gente construindo esse futuro, dando muito orgulho ao nosso passado. O que passou ontem, para mim, já é história. O que nós estamos fazendo hoje é história para amanhã. E o amanhã não me pertence. O que eu vou fazer? Vamos ver. Amanhã talvez a água está mais limpa, os peixes estão melhores, a tartaruga olha mais desconfiado, o olho dá um sorriso. É isso, meu guardião. A vida é construída a partir dessas incertezas, que também são oportunidades. Eu já estou animado para saber quais histórias bonitas nós vamos contar juntos amanhã.